Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos aprender sobre propriedades da matéria. É um assunto de grande relevância nos vestibulares e concursos, então preste muita atenção em todos os detalhes, anotem todos os conceitos e definições possíveis e vamos compreender melhor tudo que está por trás de propriedades da matéria. Vamos lá? Pois bem, a química ela vai estudar a composição, a transformação e as propriedades dos materiais. Hoje nós vamos nos ater a estas propriedades e propriedades são divididos em dois grandes blocos. Primeiro, as propriedades gerais e as propriedades específicas. Começando pelas propriedades gerais, elas são chamadas assim porque elas não dependem da composição química, mas ela depende da quantidade. Por exemplo, massa é uma propriedade geral, porque é a quantidade de matéria. E a massa, ela mede a inércia. Inércia é a tendência de toda a matéria manter seu estado de movimento enquanto nenhuma força resultante atuar sobre ela, ou significa estar parado. Volume também é um exemplo de propriedade geral, porque ele refere-se ao espaço ocupado por um corpo, ou seja, a grandeza que mede o espaço ocupado por certa porção de matéria. Isso significa também que o volume ela depende da agitação térmica. Isso porque é possível determinar a distância média entre as moléculas. Extensão é também uma propriedade geral. É a dimensão do lugar ocupado pela matéria no espaço. Normalmente, a gente costuma dizer que a extensão é o tamanho daquela matéria. Por exemplo, é como se você quisesse passar a sua altura. Eu tenho 1,70 m. Isso é um tipo de extensão. Compressibilidade é também uma propriedade geral. E é o seguinte, é a propriedade que um corpo apresenta de reduzir o seu volume quando submetido a determinada força. Aqui, gosto de utilizar o exemplo dos gases. Antigamente, era muito comum crianças pegarem a seringa, claro, sem a agulha, e ficar apertando contra o dedo. Isso era possível porque o êmbolo, quando ia para frente, é porque ele conseguia comprimir o gás ou o ar que estava no interior daquela seringa. Ou seja, o nome disso é compressibilidade. Elasticidade também é uma outra propriedade geral. E ela diz o seguinte, é uma propriedade que permite que uma porção de matéria inicialmente comprimida recupere seu volume inicial. Então, os elásticos, quando você estica eles e solta, ele retorna ao seu volume inicial como se nada tivesse acontecido. Agora uma pergunta, será que eu poderia fazer o mesmo com arame de caderno? Eu estico o arame de caderno, solto e ele não recupera o seu volume inicial. Ou seja, ele sofreu uma deformação, então por isso ele não possui elasticidade. Impenetrabilidade também é uma outra propriedade geral. E aqui é muito interessante, porque um senhor chamado de Arquimedes, o mesmo que disse Eureka pela primeira vez, ele entrou na banheira e ele percebeu o seguinte, que o volume de água subiu. E aí ele chegou à conclusão que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Divisibilidade é também outro exemplo de propriedade geral e é a divisão de qualquer porção da matéria, por menor que seja, em porções menores até atingir o átomo, que se for dividido perde as propriedades da matéria. Claro, aqui a gente tem um tratamento muito cuidadoso, é justamente para ilustrar que a divisibilidade é o fato experimental de conseguir dividir a matéria ao meio sucessivamente. E aqui a gente entende que a gente vai ficar fracionando o tempo todo, repartindo o tempo todo, tem uma hora que você não vai conseguir mais repartir. Essa era a ideia original dos gregos para falar acerca do que é átomo. Acerca do que é átomo, nós vamos falar depois, em um momento após esta aula, tudo bem? Mas preciso que vocês compreendam esse conceito de divisibilidade. Então, se eu fosse vocês,
colocaria uma estrelinha bem do lado da divisibilidade, porque ela vai ser muito importante lá para frente. Descontinuidade ou porosidade são os espaços vazios entre as partículas que constituem a matéria, logo é descontínua. Ou seja, lembra daquele exemplo quando eu falei da compressibilidade e eu usei justamente os gases? Pois é, as partículas de gases são muito distantes entre elas. Então quer dizer que se existe um espaço vazio, eu consigo comprimir essas partículas e fazer com que elas fiquem mais juntas. Beleza, então eu estou usando aqui como recurso a descontinuidade, que me permite a compressibilidade. Então, quer dizer que a matéria ela possui espaço vazio entre elas. Então, os sólidos, a sua descontinuidade ou porosidade é diferente de um líquido, que também é diferente de um gás e de um vapor. Indestrutibilidade, aqui a gente entende que a matéria ela não pode ser criada nem destruída, apenas, ou seja, somente transformada. Gosto de utilizar como exemplo que é o telefone Nokia. Claro, não quer dizer que ele é algo indestrutível, mas se eu fosse você, também colocaria uma estrelinha do lado da indestrutibilidade. É um conceito tão importante que ele não serve só para a matéria, mas ele também serve para a energia. Então não tem como se perder nada, não tem como se criar nada. Matéria e energia, apenas tem como transformar. No caso da energia, a gente até fala que vai se dissipar, que é uma forma, um recurso que a gente tem para dizer que está se transformando em outro tipo de energia, ou mesmo não vai ter a utilidade daquela energia. Então, compreendeu as propriedades gerais da matéria? São propriedades que não depende da composição química de uma dada substância, mas que depende da sua quantidade. Então, liste as propriedades gerais. Falamos de um monte delas: massa, volume, indestrutibilidade, impenetrabilidade e assim por diante. É interessante você lembrar desses conceitos, desses termos. Eu tenho certeza que a partir desses conceitos vocês vão conseguir explicar os fenômenos e aí vai tudo dar bem. Espero que você tenha entendido, compreendido e agora vamos estudar na próxima aula propriedades específicas.